Quarta-feira de Brasileirão, chega mais aqui, torcedor do Verdão, a imprensa esportiva aqui trazendo as principais informações do time do coração. Pessoal, tem novidades para o jogo de hoje diante do Internacional. Pessoal, prepara aí um vídeo bem legal, coisa número 3. Vamos lá reagir aqui, nos apoie, deixando seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. E o Palmeiras vai fazer um jogão lá no sul do país. Novidade no time do Palmeiras, que joga contra o Internacional de Porto Alegre nesta quarta-feira no estádio Beira-Rio. O atacante Maurício, que foi o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Paulista, depois se machucou. Ele ficou no banco contra o time do Corinthians no derby em Barueri e de repente pode até começar jogando. O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira e em seguida viajou para Porto Alegre. Aliás, em uma semana vai ser uma maratona gigante de várias viagens. 3 viagens em uma semana. Tem esse jogo no Rio Grande do Sul, depois no próximo domingo joga contra o Fortaleza na capital cearense e aí na sequência, na quinta-feira da outra semana, contra o Bolívar em La Paz, na Bolívia, pela Libertadores da América. Uma grande novidade do Palmeiras no treino desta terça-feira foi o anúncio da renovação de contrato de 2 jogadores da categoria de base da equipe alviverde. Um desses atletas é o zagueiro Benedetti, de apenas 18 anos de idade, que tinha um contrato até a metade de 2028, agora vai ficar defendendo a equipe do Palmeiras até o final do ano seguinte, 2029. Ele comentou sobre isso. A gente que subiu agora da base está querendo não ter um reconhecimento, então é uma segurança e se Deus quiser ainda tem muito pela frente. Nessa mesma linha, com o mesmo período de contrato, o atacante Thales, de 20 anos de idade, também teve o contrato dele esticado. Comenta aí sobre a renovação, Thales. É um clube que sempre acreditou em mim. Eu, minha família, todo mundo ficou muito feliz quando recebemos essa notícia da renovação. O time viajou na tarde de terça-feira para Porto Alegre. Nesta quarta-feira, às 19h30, tem esse jogo difícil contra o Internacional na capital gaúcha. O Campeonato Brasileiro tem um jogão de bola que nos espera, Internacional e Palmeiras. Um abraço a todos que acompanham o Sport Center. O técnico Abel Ferreira pode repetir o time que venceu o Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro para o confronto contra o Internacional. O técnico perdeu Murilo no aquecimento, ele teve uma contusão muscular, fica fora dos próximos jogos. O Murilo se junta aos outros 4 jogadores do Palmeiras, do elenco, que estão machucados ou em processo de recuperação. São eles o Veiga, Lucas Evangelista, o Mike e também o Bruno Rodrigues. Por outro lado, o treinador palmeirense ganhou outras opções. Por exemplo, o Paulinho, que fez a sua estreia no clássico contra o Corinthians, entrou aos 31 do segundo tempo e aos poucos vai ganhando mais espaço na equipe. Também o Maurício, que não joga desde o dia 16 de fevereiro, mas ficou no banco de reservas nas 2 últimas partidas do Palmeiras, contra o Cerro Porteño pela Libertadores e também contra o Corinthians. Nos 2 jogos ele foi relacionado, ficou no banco, ainda não foi utilizado, mas está disponível para ajudar a equipe palmeirense. Do lado colorado, o Internacional terá a volta dos principais jogadores que foram poupados na última rodada contra o Fortaleza. O desfalque é o colombiano Carboneiro, que se machucou contra o Fortaleza. O Vitinho deve entrar na equipe. O Internacional defende uma invencibilidade de 17 jogos e o Palmeiras tem dificuldade de bater o Inter em Porto Alegre. De 97 a 2016, o Palmeiras ficou 19 anos sem vencer no Beira-Rio. De 97 até agora, apenas 2 vitórias, 2016 e 2021. O Palmeiras, então, historicamente tem dificuldade contra o Inter jogando fora de casa. Mas, nos últimos jogos como visitante, o time do técnico Abel Ferreira também vem de uma boa sequência. Não perde há 12 jogos fora de casa. A última derrota como visitante foi para o Corinthians em novembro do ano passado. Nesses 12 jogos são 10 vitórias e 2 empates. É nesse retrospecto que o Palmeiras se apega para enfrentar o Internacional no Beira-Rio. E a promessa é de um super jogo, porque a gente está vendo muitos jogos incríveis do Internacional e no momento em que o Palmeiras começa a melhorar também na temporada. Isso aí. Isso é um jogaço a ser concretizado. Né? Tomara que seja. Tomara que seja mesmo, mas não dá para a gente tratar de outra maneira, porque o fato do jogo ser em Porto Alegre acrescenta alguns detalhes interessantes. Essa invencibilidade do Inter. Então a gente vai ver, eu imagino pelo menos, um Internacional agressivo se impondo porque joga em casa. Seu torcedor vai criar o ambiente que normalmente a gente vê
no Beira-Rio. E independentemente de ser o Palmeiras, uma equipe que como visitante já levou dificuldades a todas as equipes no Campeonato Brasileiro, o momento do Internacional não lhe permite atuar de uma outra maneira. Curioso também eu fico sobre como o Palmeiras vai tratar taticamente, estrategicamente esse jogo. O Palmeiras recuperou muito daquilo que é o status do seu time de futebol no primeiro tempo, em especial, da vitória sobre o Corinthians sábado passado pelo Brasileirão. Talvez o Abel, por ser o Inter e por ser fora, tenha uma outra ideia em termos de como enfrentar o Internacional. Mas olha, são tantas possibilidades, os dois times são tão bons, o jogo tende a ser tão interessante que dá pra gente dizer que é promessa de jogaço. Daquilo que o Palmeiras jogou no sábado, 4 jogos, 4 vitórias. Meu irmão, o Palmeiras entra na briga de novo para Libertadores e Brasileiro. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, diga-se de passagem. O Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, meu querido, o Gambá Neto elogiou hoje de um jeito incrível, hein? Elogiei o Palmeiras hoje nos donos da bola e agora também, hein? Meu Deus! E o Palmeiras que já está em Porto Alegre, amanhã encara o Internacional, por sinal, no lugar que o Palmeiras tem que levar um GPS, porque o Palmeiras não tem a mínima ideia do que faz lá no Beira-Rio. Só pra gente ter uma noção, são 44 jogos na história de Palmeiras e Internacional no Beira-Rio. O Palmeiras ganhou apenas 5 dos 20 clubes que disputam a Série A, ou seja, dos 19 adversários que o Palmeiras tem na Série A, só a equipe do Internacional leva vantagem em número de vitória contra o time do Palmeiras. Desde 2021, o Palmeiras não vence um duelo contra o Inter jogando no Beira-Rio. E para esta partida, o técnico Abel Ferreira hoje teve mais um desfalque. O lateral direito Marcos Rocha sofreu um edema na panturrilha esquerda, então o Palmeiras chega a 7 desfalques para este compromisso diante do Internacional. Ontem o Murilo já tinha sido diagnosticado com uma lesão na posterior da coxa e agora o Marcos Rocha com esse problema, esse edema na panturrilha. Então, só pra gente fazer uma comparação também, faz exatamente 4 meses que começou a temporada, né? Dia 15 de janeiro, o Palmeiras fez seu primeiro jogo, 2-0 contra a Portuguesa. Nesses 4 meses, o Palmeiras já teve pelo menos 14 lesões no seu elenco. E aí, na análise interna, muito por causa da curta pré-temporada, mas também de algumas mudanças que o próprio Palmeiras fez dentro do seu departamento médico. Isso vai pesando para alguns atletas dentro de campo. Pensando numa provável escalação palmeirense, de Everton, como o Bruno Fux, ele não teve uma lesão, mas ele teve um desconforto no primeiro tempo contra o Corinthians, então o Palmeiras deve ter o Giai jogando como um falso lateral direito, muito mais como um terceiro zagueiro do que como lateral direito, Gustavo Gomes e Mikael, meio de campo com Martínez, Rios, Felipe Anderson pela direita, Piquerez na esquerda e o ataque com Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. O Paulinho ainda não tem condições de jogar mais do que 45 minutos, então por isso Paulinho fica no banco de reservas. O Maurício disputa a vaga no time, mas a tendência é que o Maurício também fique no banco nesta partida. Como eu falei, craque, o Palmeiras terá nos próximos 7 jogos 6 como visitante e serão 3 sequências de 3 jogos fora. Essa primeira, Palmeiras pega o Inter, depois o Fortaleza e por último o Bolívar. Aí joga dia 27 de abril, um domingo, no Allianz Parque contra o Bahia e depois tem uma outra sequência de 3 jogos como visitante, contra o Ceará, contra o Vasco, mas no Mané Garrincha e contra o Cerro Porteño no Paraguai. Na primeira sequência de 3 jogos como visitante, o Palmeiras terá que percorrer mais de 14 mil quilômetros. Na segunda sequência, o Palmeiras vai percorrer mais de 11 mil quilômetros. Então, nessas 2 sequências de 3 jogos como visitantes, o Palmeiras terá, no final das contas, mais de 25 mil quilômetros e meio percorridos para disputar 6 jogos. E aí o porquê eu tô falando dessa... Por quê? Por quê? Porque para você dar uma volta completa na Terra, você precisa andar 40 mil quilômetros. Então o Palmeiras, para jogar 6 partidas, vai
percorrer um percurso superior a meia terra completa. O Palmeiras vai percorrer 25 mil quilômetros para fazer 6 jogos. Eu e Quesada percorremos todas as zonas desse país em muito pouco tempo. Quessadinha que foi um monstro sagrado. 7 jogos que o Palmeiras vai fazer com 6 fora de casa. Meu caro William, um abraço pra você. Marcos Russo, não tem nada de poupar. O Inter amanhã vai com força máxima, meu amigo. É Campeonato Brasileiro. Bruno Vieira, um abraço aqui pra ele. Veiga é ídolo, mas ele acha que o Veiga tem que ir embora. E o grande Flávio Moura acha que amanhã, né, o Maurício tem que entrar. É mais uma alternativa. O Paulinho entrou, ele tá no banco, mas não entra. O Paulinho entrou, ele não amanhã, o Vitor Roque vai marcar, um abraço para ele também, obrigado. Mas eu vou usar uma palavrinha aqui, daquela da família brasileira, para me referir ao que vai acontecer, o que eu acho que é essa sequência do Palmeiras. O Palmeiras, nesse momento, com Inter, Fortaleza, Bolívar fora, Bahia em casa, Ceará fora. Vasco fora, né? Que vai ser em Brasília. E me avisa aqui, Gustavo Soler, beijo pro Solerzinho, ou seja, mais uma viagem pior, que podia ser aqui no Rio de Janeiro, não, Brazola. Cerro Porteño no Paraguai e depois São Paulo, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, 2 em casa e 6 fora. É uma tabela de corno. O Palmeiras vai ter, no mês de abril até o meio de maio, uma tabela de corno, mas corno de chifres do tamanho de um alce. Então, para aqueles que acham, né, rivais, que o Palmeiras é beneficiado porque o sistema, e o esquema, aquela coisinha toda babaca, aquele discurso ridículo. Eu quero ver qual rival que, nesse momento, de 8 jogos, vai jogar 6 fora de casa. 3 em sequência, 1. 3 em sequência, outro. Não é que ele vai jogar um fora, um casa, um fora, não. 3 em sequência, para 1 em casa. 3 em sequência, para 1 em casa. Ou seja, se isso não é uma tabela de alce, de asno, de corno, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Então vocês estão entendendo como é importante, nesse exato momento, a gente dar performance e confiança ao elenco? E não abdicar, e não o Abel, nesse exato momento, ficar só pensando nos mesmos jogadores, esperando alguns retornos de lesão, não apressar esses retornos. Porque são vários jogos pesados em sequência e que todo mundo desse elenco tem que estar pronto, tinindo para qualquer oportunidade. E somar esses pontos o melhor possível. Porque, gente, olha só, Inter e Fortaleza, 2 times de primeira prateleira aqui no Brasil, que jogam Libertadores, tá? 2 jogos pesados. Aí você vai ter essa desgraça da altitude em La Paz, que se o Palmeiras ganhar do Bolívar, e dá pra ganhar, porque já ganhamos em 2020 lá, é só entrar com a cabeça no lugar, não afobar, ninguém ser expulso, como o Jailson aquela vez foi expulso e cunhanhou nosso jogo. Dá pro Palmeiras somar 9 pontos em 3 jogos da Libertadores e um abraço pro Gaiteiro. Primeira fase já tá garantida. Depois ele vai ter o Bahia em casa, outro time de primeira prateleira de Libertadores. Não é que ele vai pegar o Nhonhonhoque, o Zneco e o Nhefloblof. Não, meu amigo. O Palmeiras vai pegar só casca. Aí tem o Ceará fora, que é enjoado jogar no Castelão. O time do Ceará tá com uma equipe arrumadinha. Depois ele vai ter o Vasco em Brasília, que desses adversários é o que ainda não consigo enxergar um futebol que me passe tanta segurança, apesar da vitória recente aí no final de semana contra o Sport e tudo mais. Depois é Paraguai e Cerro Porteño, porrada, aquele puta clima que vai ser o jogo mais tenso do ano em relação a ambiente. E clássico com o São Paulo, porra. Ou seja, não tem molezinha. Né? Depois volta com o Bolívar, aí é mamão com açúcar. Bragantino fora
dá pra buscar, aí volta contra o Ceará e Flamengo. Ou seja, o Palmeiras tem abril e maio só cacetada. Só cacetada. Aí tem, me engana que eu gosto com o Sporting Cristal, encerra a primeira fase da Libertadores, Cruzeiro lá, que tudo bem, o Cruzeiro não tá jogando nada, mas a gente não sabe se até lá pode se acertar, mas ainda assim é um time cheio de casca grossa na equipe. E dali pra frente, meus amigos, começa a Mundial de Clubes. Ou seja, não tem molezinha mais. Acabou. Acabou o café com leite do Palmeiras. Acabou. É só porrada. Então não adianta. Por que eu coloquei esse assunto no calendário aqui? Não adianta ficar esperando, se não tiver o Rocha. Abel, é o momento de fazer todo mundo jogar. É colocar o Alanzinho para ter muito mais minutagem, para dar confiança para esse moleque. É o Luigi, é o Thales e, sei lá, o Giai. Não importa quem. É confiar que esse time possa ter o melhor do seu elenco à disposição. Porque o Palmeiras só tem bomba. Bomba. E Gustavo Soler, que agora também é geógrafo, me coloca aqui a distância que o Palmeiras vai percorrer nessa brincadeira, tá bom? Do Inter até o Cerro Porteño. O Palmeiras vai percorrer 25 mil quilômetros em 6 jogos e em 3 semanas. É quase uma volta ao mundo que o Palmeiras vai fazer. Quase uma volta ao mundo que o Palmeiras vai fazer em 3 semanas de jogos, contando todos esses duelos de Inter até o Cerro Porteño. Gente, é surreal, cara. É surreal. Então pode ser um mês para consagrar, ou pode ser um mês que, infelizmente, a gente não espera que se repita como agosto do ano passado, um mês tenebroso na vida do Palmeiras. Entendeu? Então, senhoras e senhores, né? Gustavo Soler que me fala que uma volta ao mundo são quase 40 mil quilômetros, mais da metade de uma volta ao mundo o Palmeiras vai percorrer nessa brincadeira. Aliás, quase a metade de uma volta ao mundo, um pouquinho mais da metade de uma volta ao mundo, o Palmeiras vai percorrer nessa brincadeira. Olha que loucura. Olha que loucura. Então é uma grande chance da gente buscar o máximo de resultados em jogos importantes possíveis, porque se a gente sobrevive a esse período tenebroso, a gente pode encaminhar melhor campanha da Libertadores. Tá? Ou seja, direito de decidir tudo em casa depois. Tudo bem, não é uma garantia, porque o Palmeiras recentemente foi muito eliminado em casa, mas prefiro decidir no Allianz do que decidir no inferno da casa dos outros, né? O Palmeiras pode abrir uma vantagem significativa ou somar pontos importantes significativos na corrida pelo título brasileiro. O Palmeiras pode, nessa brincadeira, encaminhar uma vaga em oitavas de Copa do Brasil, que também é importante. Uma Copa do Brasil que há muito tempo o Palmeiras não faz uma campanha um pouquinho mais distante, mais abrangente. Então esse mês de maio, abril, além de toda essa brincadeira, além de toda essa pontuação, essa matemática e o ganho de confiança e performance, é esse time entrar na última semana de maio, depois do derradeiro jogo com o Cruzeiro dia 31, para viajar a partir do dia 1º de junho para os Estados Unidos, com esse time competindo em alto nível, seguro de suas intenções dentro de campo e, claro, com todo mundo pronto e tinindo para esse desafio que vai ser o primeiro jogo com o Porto. Que se o Palmeiras em 15 de junho abre o campeonato dando uma chapuletada no Porto, você meio caminho andado já deu na primeira fase para avançar para as oitavas de final dessa competição. Porque o segundo jogo é contra o Al Ahly, que eu já falei, vocês podem acompanhar agora o campeonato egípcio, para quem gosta de dar uma olhada nos adversários,
no Link Sports Clube, aqui no YouTube, que foi o programa que eu fiz hoje com o Roman, que eles compraram o campeonato egípcio. Ô, Facíncala. Importante. Pra quem gosta de ver futebol, estudar futebol, nunca é demais você ver como é que vai estar esse Al-Ahly. Porque se você vê que é um time mais ou menos, um time que não é nem lá nem cá, e você passa todo esse período bem que o Palmeiras passou, chega de peito cheio e dá a primeira chapuletada no Porto, já passa por cima desses caras, já sabe como é que são esses caras, somou 6 pontos, tô garantido. A minha meta eu já cumpri, avançar para a próxima fase do Mundial. Não passou vergonha. Entendeu? Então olha a importância, por mais que pareça distante tudo isso, você ter esse período para dar essa performance ao Palmeiras. De jogar o máximo que puder com o Paulinho, com o Vitor Roque, aproveitar muito o Estevão, que vai embora. A data do Estevão, a princípio, para ir embora, tá aqui, ó. 23 de junho, pode ser o último jogo do Estevão no Palmeiras. 23 de junho. Ou então, pode ser o dia 26, 27 de junho, se avançar as oitavas do Mundial de Clubes. Mas o Estevão tem data para ir embora. E até lá, ele jogando numa posição diferente, que possa ser uma posição da qual ele tenha um último suspiro positivo, diferente do que ele tem apresentado recentemente com a camisa do Palmeiras, a gente possa ter esse enganche, né? Essa peça de organização ali de meio campo, que também estávamos sonhando há um tempo, que o Veiga não apresenta, e que possa fazer com que Paulinho e Vitor Roque se apressem no entrosamento e o Palmeiras possa ter um time legal pra caramba daqui pra frente. Perceberam? Então, por isso que eu peço esse like de vocês. Olha só quanta coisa importante está envolvida a partir deste jogo do Internacional. Olha o tamanho desse calendário de corno que o Palmeiras vai ter. Calendário de corno. De asno com chifres que vão até Marte. Entendeu? Então, tomara que daqui pra frente, né, o Abel possa ter essa melhor gestão de elenco para fazer o simples nesse Palmeiras. Eu tenho certeza que com o simples escalado, esse time do Palmeiras tem um norte para repetir o desempenho contra o Corinthians, seja contra o Inter, seja contra o Fortaleza, seja contra a Casa do Chapéu, e fazer com que o Palmeiras, volte a fluir da forma que eu e, em especial, todos vocês gostam. E gostariam. Né? Enfim. Vamos lá aqui, deixa os superchats que eu quero voltar depois a ler o chat com vocês hoje. Fica aqui, mas eu quero likes. Tá? Eu quero que a gente bata a meta de 2.300 likes, que dá pra chegar essa meta aqui. Tá? Chegamos a 1.300. Tá baixo ainda. Então dá pra bater essa meta de 2.300. Falta um 1.000zinho. Contagem regressiva. 3, 2, 1. 700 pra 2.000. E 1.000 para 2.300, que é aquela meta maravilhosa. Então, contagem regressiva se você acredita, se você tá preocupado com esse calendário, mas que dá para tirar por onde. Se você sabe que o Palmeiras tem por onde crescer. Você acredita que o Palmeiras tem por onde crescer? Você confia nisso? Confia no que eu tô falando aqui? Tá entendendo tudo que eu tô desenhando aqui bonitinho para vocês? Então deixa esse like maravilhoso e participa aqui comigo, que eu quero te ouvir também. Tá bom? A sua opinião também é fundamental. Como opinião, por exemplo, aqui, Vai lá. Vai. Não quer ir? Não quer. É indeciso, né? Temos a nossa companheira aqui, minha cachorra, que não sabe se vai ali com a minha sogra ou a minha esposa ou se vai ficar aqui ouvindo a live. Ela gosta do Palmeiras. Eu já falei pra vocês, ele é o meu talismã do Palmeiras. Ela joga o talismã, apesar dela ficar agitada com o jogo, mas se não tá do lado, não ganha, entendeu? Mas enfim. Deixa eu voltar aqui para contar para vocês aqui. Obrigado, William. Obrigado aqui ao Mário Pereira Vale. Um abraço para ele. Boa noite para você, senhor Mário. Será que o Abel vai deixar de ser pardal e vai enxergar que jogadores têm que jogar já na posição deles e não improvisado? Para mim, Felipe Anderson jogou muito bem. É o que a gente pede mesmo. Porque a própria simplicidade do cara jogar na posição de origem já vai fazer com que ele se sinta versátil. Porque o cara vai jogar em lugares do campo onde ele domina todos os movimentos. Ele não vai ficar inseguro. E quando você tem um jogador que está seguro, ele, obviamente, tem muito mais confiança para tentar alguma coisa diferente quando ele não está seguro na posição, quando não está seguro nos movimentos que ele vai fazer, e aí o cara joga travado.
joga com a perninha amarrada. Entendeu? Então, quanto mais leveza para o jogador, muito mais versatilidade você consegue enxergar para os adversários, tá bom? Concordo com você, tá bom? Sequência difícil, Flávio. Rapaz, a sequência vai ser osso duro de roer, mas tem que confiar que vai dar certo, entendeu? Tem que confiar que vai dar certo essa sequência aqui, tá bom? Vamos lá, o Marcelo aqui, ó, dizendo o seguinte, que depois do jogo sábado a confiança voltou. Amanhã, pro Inter ganhar da gente, vai ter que suar sangue, claro que sim. E tenho certeza que o Roger sabe disso. Lógico que é um embate muito igual, de duas equipes que vão se respeitar muito dentro de campo. Muito, muito, muito dentro de campo mesmo. Tá bom, Marcelo? Tá lida aqui a sua mensagem. Quem mais aqui, ó? Vamos lá. Cadê? Júnior Oliveira, essa aqui é importante. Decidir em casa é uma vantagem abstrata e não concreta. Você tem toda a razão. Botafogo decidiu fora no passado contra o Palmeiras, São Paulo e Peñarol. Sim, mas ô Júnior, quando a gente fala da vantagem de decidir em casa, é esperar que você fora de casa traga um bom resultado para usufruir de um clima que não seja de insegurança e sim de um clima de confiança para você fazer com que o seu estádio volte a abraçar tudo aquilo que o Allianz Parque foi em termos de poderio decisivo para o Palmeiras, em especial nessa era Abel Ferreira, antes desse período recente. E eu prefiro decidir em casa do que fora, né? Você traz argumentos, e que são ótimos, são sempre válidos, de decidir fora de casa. Nada no futebol é uma ciência exata, mas é muito melhor você ter essa vantagem de um torcedor ao seu lado, do que, claro, você correr um risco, né? De, evidentemente, você talvez acabar se complicando por uma ausência de algo que faz diferença, que às vezes é uma voz de arquibancada e que jogando fora de casa você vai sentir um pouquinho mais de dificuldade, tá bom? Se bem que é o que a gente fala, você colocou muito bem, Palmeiras foi campeão em Montevidéu contra o Flamengo com 70% de torcida do Flamengo lá, Palmeiras foi campeão no Maracanã quase sem público, com 5 mil pessoas que não tinha aquela voz do torcedor do Palmeiras, independe o lugar. Brasília, Palmeiras ganhou a Supercopa do Flamengo com o estádio praticamente dos caras, não tem problema. Não tem problema, né? O importante é você estar com a mente blindada e ter o futebol, né? Você sendo um time bom dentro de campo, você supera qualquer adversidade. Agora, é muito melhor você também ter um time bom, ter um time com confiança, ter um time ajeitado e jogar em casa, né? Porra, aí é a vantagem dos sonhos para que você consiga tudo isso que você tem em mente, que é ter um Palmeiras brigando até o final para vencer todos os títulos, tá bom? Obrigado, Júnior, valeu pela sua mensagem aqui. Vamos lá. Mais 2 superchats na tela e pau na máquina aqui. Vamos lá. Bruno Mendes aqui, ó. Na pandemia, quando jogava de 3 em 3 dias, foi a melhor época da era Abel. Quando fica parado, volta pior. Bruno, isso é aquela coisa, né? Você vai ter o defensor do calendário mais vazio para ter o tempo de recuperação. E você, por exemplo, vai ter figuras como eu, que gosta exatamente dessa sequência. Porque você está sempre em rotação, e é por isso que é importante, aí que entra a sensibilidade do técnico, que não é uma desculpa, isso acontece também na Europa, em qualquer lugar do mundo você vai jogar competição europeia e vai jogar final de semana na liga local, de trabalhar o máximo de jogadores possíveis do seu elenco para sempre serem alternativas e você acabar não arrebentando todo mundo. Né? Porque se a gente pega a minutagem do elenco do Palmeiras, Benedetti, Naves, Alan, Luigi e Thales já são menos 5 jogadores que são bons, que poderiam te ajudar, que praticamente não jogam. Então nessa brincadeira você tem 2 zagueiros, 2 atacantes e 1 meia. Todos jogadores em posições cruciais do Palmeiras. E em posições que o Palmeiras tem atletas lesionados. Como, por exemplo, 2 defensores, aliás, 3, e 1 meia. Entendeu? Então o Alan pode fazer uma alternativa ao Veiga pela posição que ele joga. O Benedetti e o Naves podem ser alternativas a Murilo, a Mikael, a Bruno Fux, a Gustavo Gomes. Da mesma forma que o Thales e o Luigi podem ser alternativas a esse recomeço do Paulinho, ao próprio Vitor Roque num segundo tempo, e você ganhar uma coisa chamada elenco.
E não ficar sempre amarrado aos mesmos. Ah, sai o Paulinho ou o Vitor Roque, vai entrar Flaco Lopes. Ah, sai não sei quem, entra o Aníbal Moreno. Ah, sai não sei quem, é o Maurício. Não pode ser somente os mesmos. Você tem que ter outras alternativas para justamente você dosar o melhor possível desses caras, jogarem de 60% a 70% no jogo, no melhor deles, e como o Abel gosta de falar, dar um refresco com outros caras que vão ser trabalhados com esse nível de confiança. E esse nível de confiança exige toda hora você estar colocando em campo esse pessoal. Dá para se dar uma chance para esse pessoal. O Alan, por exemplo, não pode ficar 2, 3, 4, 5 jogos para poder entrar de novo. O Luigi da mesma forma, o Thales da mesma forma, né? Mesmo a molecada da base da zaga, não podem. Porque às vezes é numa hora dessas que começa um a machucar, o outro sente, aí toma um cartão, aí é suspenso, etc e tal, você vai ter que recorrer a eles. E aí eles vão estar como? Sem ritmo, sem minutagem. Então a defesa da utilização da base, da performance desses caras, é você, a cada 3 dias, estar com esse elenco sempre na melhor rotação. Porque pelo menos numa coisa todo mundo vai se igualar. Competitividade. Quando você tá com a mente forte, quando você tá com o objetivo, sem tempo para ficar pensando besteira, é quando, obviamente, você mais vai conseguir ter uma condição de decidir e respeitar o tamanho dos jogos que vem pela frente para voltar a aprender a ser campeão. Entendeu, Bruno? Pensa exatamente como você. Lucas Borim, ano passado o calendário foi pesado, foi mesmo. Tá aí, pessoal, o Verdão agora que se prepara para o jogo aí diante do Internacional e, na minha opinião, é favorito aí devido à boa atuação que vem fazendo aí ultimamente. O Palmeiras veio forte aí nesse jogo, né? Porque sabe que tem que ir com força máxima mesmo, né? Porque vai ser um jogo muito competitivo, né? E você, de qual cidade vai acompanhar esse jogaço? Deixa aqui seu palpite, vamos lá interagir, pessoal. Então, o jogo vai ser às 19h30, né? Melhor. Às 19h30 aí vai ser fora de casa, pessoal. Fora de casa aí. O Palmeiras precisa aí ir com força máxima, né? Precisa aí, realmente aí, com o máximo de atenção possível, porque o Internacional aí é um time que perigoso, né? Mas isso não quer dizer que o Palmeiras tem que ir com medo, né? Tem que jogar com a autoridade, não se deixar se abater por questão psicológica aí, né? Tem que manter a cabeça realmente aí concentrada, né? Então, pessoal, o Palmeiras aí com sua escalação que foi divulgada aí. Escalação do Palmeiras, pessoal. Vamos lá, temos aqui, ó, provável escalação do Palmeiras, pessoal. Temos aqui o Everton, né? Bruno Fux, Gustavo Gomes, Micael Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rios e Felipe Antes, Estevão, Facundo Torre e Vitor Roque, pessoal. Muito boa, né, pessoal? Saber que o Palmeiras aí vai com força máxima aí. E possa ser que mude de última hora algumas coisas, né? Isso aqui é uma provável, né? Muitas vezes o Abel Ferreira não vai divulgar totalmente aí a escalação para que o time adversário não estude cada jogador. E o Abel tá certo, né? Não pode entregar o ouro aí para o seu rival, né? Pessoal, e você? De qual cidade vai acompanhar esse jogaço? Deixa aqui sua participação, seu feedback. Se for novo aqui, é um prazer. Quero agradecer a cada um que chegou até o final do vídeo. Nos apoia deixando seu like. Logo tô de volta aí trazendo mais informação no time do coração. Que time é esse? Palmeiras.